Quando a proteção das leis humanas for retirada dos que honram a lei de Deus, haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruí-los. Aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Resolver-se-á dar-se em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas, pleiteia ainda a proteção divina, enquanto por toda parte grupo de homens armados, instigados pelo exército de anjos maus, estão se preparando para a obra de morte. É então, na hora de maior aperto, que o Deus de Israel intervirá para o livramento de seus escolhidos. Diz o Senhor: um cântico haverá entre vós, como daquele que sai tocando flauta, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel, e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento de seu braço, com indignação de ira, e labareda do seu fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedras de saraiva. Isaías 30, 29 e 30. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus, e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões, iradas, subitamente se detêm, silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos, contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. Lucas 21, 28. E levantando os olhos para o céu, contemplam o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem e, como Estevão, olham fixamente para o céu e veem a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais da sua humilhação, e de seus lábios ouvem o pedido, apresentando ante seu Pai e os santos anjos: aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante, dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados, guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E os pálidos, trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com horror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro, de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Apocalipse 16, 18. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como arbustos ao vento, e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o sibilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder.
Cadeias de montanhas estão a revolver-se, desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Apocalipse 16, 19 e 21. Grandes pedras de Saraiva, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são destruídas. Os luxuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1, 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Densas nuvens ainda cobrem o céu. Contudo, o sol de quando em quando irrompe, aparecendo como o olhar vingador de Jeová. Relâmpagos terríveis estalam dos céus, envolvendo a terra num lençol de chamas. Por sobre o estrondo medonho dos trovões, vozes misteriosas e terríveis declaram a sorte dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos. Os falsos ensinadores, porém, as entendem distintamente. Os que pouco antes eram tão descuidados, tão jactanciosos e desafiadores, tão exultantes em sua crueldade para com o povo de Deus, observador dos mandamentos, acham-se agora vencidos pela consternação e a estremecer de medo. Ouve-se seu pranto acima do som dos elementos. Demônios reconhecem a divindade de Cristo e tremem diante de seu poder, enquanto homens estão suplicando misericórdia e rastejando em abjeto terror. Disseram os profetas da antiguidade, ao contemplar em santa visão o dia do Senhor: Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Isaías 13, 6. Entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Naquele dia, o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem, e meter-se-á pelas fendas das rochas, pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías 2, 10, 20 e 21. Por uma fenda nas nuvens, fulgura uma estrela cujo brilho aumenta quadruplicadamente em contraste com as trevas. Fala de esperança e alegria aos fiéis, mas de severidade e ira aos transgressores da lei de Deus. Os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança, como que escondidos no lugar secreto da fortaleza do Senhor. Foram provados, e perante o mundo e os desprezadores da verdade evidenciaram sua fidelidade àquele que por eles morreu. Uma mudança maravilhosa sobreveio aos que mantiveram firme integridade
em face até mesmo da morte. Foram subitamente libertos da terrível tirania de homens transformados em demônios. Seu rosto, pouco antes tão pálido, ansioso e descomposto, resplandece agora de admiração, fé e amor. Sua voz ergue-se em cântico triunfal. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Enquanto essas palavras de santa confiança sobem até Deus, as nuvens recuam e se veem os céus estrelados, indescritivelmente gloriosos, em contraste com o firmamento escuro e carregado. A glória da cidade celestial provém de suas portas entreabertas. Aparece então, de encontro ao céu, uma mão segurando 2 tábuas de pedra, como a regra do juízo. A mão abre as tábuas, e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia, e os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. O Senhor lhes deu sua lei. Eles poderiam haver aferido seu caráter por ela e conhecido seus defeitos, enquanto ainda havia oportunidade para arrependimento e correção. Mas a fim de conseguir o favor do mundo, puseram de parte seus preceitos e ensinaram outros a transgredir. Esforçaram-se por compelir o povo de Deus a profanar seu sábado. Agora estão condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, veem que se acham sem desculpas. Escolheram a quem servir e adorar. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Tarde demais, veem a verdadeira natureza de seu sábado espúrio e o fundamento arenoso sobre o qual estiveram a construir. Acham que estiveram a combater contra Deus. Ensinadores religiosos conduziram almas à perdição, ao mesmo tempo que professavam guiá-las às portas do paraíso. Antes do dia do ajuste final de contas, não se conhecera quão grande é a responsabilidade dos homens no mistério sagrado e quão terríveis são os resultados de sua infidelidade. Somente na eternidade poderemos com acerto avaliar a perda de uma única alma. Terrível será a condenação daquele a quem Deus disser: retira-te, mau servo. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e reafirmando o concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir, com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-se enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, agora não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e miséria,
Vem ele vitorioso no céu e na terra para julgar os vivos e os mortos. Fiel e verdadeiro, ele julga e peleja em justiça. E seguiram-no os exércitos no céu. Apocalipse 19, 11 e 14. Com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever essa cena. Mente alguma mortal é apta para conceber esse esplendor. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Abacuque 3, 3 e 4. Aproximando-se ainda mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça, mas um diadema de glória repousa sobre a santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor deslumbrante do sol do meio-dia. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. A sua presença se tem tornado macilentos todos os rostos, e sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus cai o terror do desespero eterno. Derrete-se o coração e tremem-se os joelhos, e os rostos de todos eles empalidecem. Jeremias 30, 6. Naum 2, 10. Os justos clamam a tremer. Quem poderá subsistir? Silencia o cântico dos anjos, e há um tempo de terrível silêncio. Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: A minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos, e a alegria enche todos os corações. E os anjos entoam uma melodia mais forte, e de novo cantam ao aproximar-se ainda mais da terra. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmos 50, 3 e 4. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15 a 17. Cessaram os gracejos escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos, o choque das armas, o tumulto da batalha, com o ruído e os vestidos que rolavam no sangue, Isaías 9:5, silenciaram. Nada se ouve agora senão a voz de orações e o som do choro e lamentação. Dos lábios que tão recentemente zombavam, irrompe o clamor. É vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E os ímpios suplicam para que sejam sepultados sob as rochas das montanhas, em vez de ver o rosto daquele que desprezaram e rejeitaram. Aquela voz que penetra no ouvido dos mortos, eles a conhecem. Quantas vezes seus ternos e suplicantes acentos o chamaram ao arrependimento? Quantas vezes foi ela ouvida aos rogos tocantes de um amigo, um irmão, um redentor? Para os que rejeitaram sua graça, nenhuma outra voz poderia ser tão cheia de censura, tão carregada de denúncias, como aquela que, durante tanto tempo assim, pleiteou: Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, 11. Quem dera para eles fosse a voz de um estranho. Diz Jesus: Clamei, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Provérbios 1, 24 e 25. Aquela voz desperta memórias que eles desejariam ardentemente se desvanecessem.
advertências desprezadas, convites recusados, privilégios tidos em pouca conta. Ali estão os que zombaram de Cristo, a sua humilhação. Com uma força penetrante lhes ocorrem as palavras do sofredor, quando conjurado pelo sumo sacerdote declarou solenemente: vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Agora o contemplam em sua glória e ainda o devem ver assentado à direita do poder. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos. Ali está o altivo Herodes, que zombou de seu título real, mandando os soldados zombadores coroá-lo rei. Estão ali os mesmos homens que com mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo o manto de púrpura, e sobre a fronte sagrada a coroa de espinhos, e na mão, que não opunha resistência, uma imitação de cetro, e diante dele se curvavam em zombaria blasfema. Os homens que bateram e cuspiram no príncipe da vida, agora se desviam de seu penetrante olhar, procurando fugir da subjugante glória de sua presença. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, estremecendo de horror, lembram-se de como, movendo a cabeça com satânica alegria, exclamaram: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Mateus 27, 42 e 43. Vividamente relembram a parábola dos lavradores que se recusaram a entregar a seu senhor o fruto da vinha, maltrataram seus servos e lhe mataram o filho. Lembram-se também da sentença que eles próprios pronunciaram: o senhor da vinha dará afrontosa morte aos maus. No pecado e no castigo daqueles homens infiéis, veem os sacerdotes e anciãos seu próprio procedimento e sua própria justa condenação. E agora ergue-se em clamor de agonia mortal, mais alto do que o grito: crucifica-o, crucifica-o, que repercutiu pelas ruas de Jerusalém. Reboa o pranto terrível, desesperado. Ele é o Filho de Deus, ele é o verdadeiro Messias. Procuram fugir da presença do Rei dos Reis. Nas profundas cavernas da terra, fendida pela luta dos elementos, tentam em vão esconder-se. Na vida de todos os que rejeitam a verdade, há momentos em que a consciência desperta, em que a memória apresenta a recordação torturante de uma vida de hipocrisia, e a alma é afligida por vãos pesares. Mas que é isso ao ser comparado com o remorso daquele dia em que o temor vem como assolação, em que a perdição vem como tormenta? Provérbios 1, 27. Os que desejariam destruir a Cristo e seu povo testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio de seu terror, ouvem a voz dos santos em alegres acordes, exclamando: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25, 9. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão, e a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória.
todos saem do túmulo com a mesma estatura que tinham quando ali entraram. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande estatura e formas majestosas, de estrutura pouco menor que o Filho de Deus. Apresenta assinalado contraste com o povo das gerações posteriores. Basta esse aspecto para revelar a grande degeneração da raça. Todos, porém, surgem com a vivacidade e o vigor de eterna juventude. Os justos vivos são transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. A voz de Deus, eles foram glorificados e agora tornam-se imortais, e com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem, e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. De cada lado do carro de nuvem existem asas, e debaixo dele se acham rodas vivas, e ao volver o carro para cima, as rodas clamam, Santo, e as asas movendo-se clamam, Santo, e o cortejo de anjos clama, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os remidos bradam, Aleluia, enquanto o carro prossegue em direção à Nova Jerusalém. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concede a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As fileiras esplendentes são dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor de seu rei, que se ergue majestosamente muito acima dos santos e anjos, e de cujo rosto irradia benigno amor a todos. Por toda a hoste inumerável de resgatados, todos os olhares se acham fixos nele. Todos os olhos contemplam a glória daquele cujo parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus com suas próprias mãos põe a coroa de glória. Para cada um há uma coroa que traz o novo nome. Apocalipse 2, 17. E a inscrição, Santidade ao Senhor. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e harpa resplandecente. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos acordes. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entram. Ali contemplam o paraíso de Deus, o lar de Adão em sua inocência. Então aquela voz mais harmoniosa do que qualquer música que tenha soado já aos ouvidos mortais é ouvida a dizer: Vosso conflito está terminado. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Cristo os apresenta a seu Pai como a aquisição de seu sangue, declarando: Eis-me aqui com os filhos que me deste. Guardei aqueles que me deste. Isaías 8, 18. Ó maravilhas do amor que redime! Que alegria naquela hora em que o infinito Pai, olhando para os resgatados, contemplar sua imagem, banida a discórdia do pecado, removida sua maldição, e o humano de novo em harmonia com o divino. Com indizível amor, Jesus dá as boas-vindas a seus fiéis para o gozo de seu Senhor. Mateus 25, 23. O gozo do Salvador consiste em ver no reino de glória as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação, e os remidos serão participantes da sua alegria. Vendo eles, entre os bem-aventurados, os que foram ganhos para Cristo por meio de suas orações, trabalhos e sacrifícios de amor, reunindo-se
Eles em redor do grande trono branco, indizível júbilo lhes encherá o coração, ao contemplarem os que ganharam para Cristo, e verem que um ganhou a outros, e esses ainda outros, todos trazidos para o porto do descanso, para ali deporem sua coroa aos pés de Jesus e louvá-lo pelos séculos da eternidade. Ao serem os resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. O primeiro Adão está prestes a se encontrar com o segundo. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, ao ser ele o ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si e contempla uma multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Lança então sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo a seu peito, abraça o Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro. Apocalipse 5:12. Que fora morto e reviveu. Apocalipse 2:8. A família de Adão associa-se ao cântico e lança as suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. No mar cristalino diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado com fogo, tão resplendente é ele pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome. Apocalipse 15:2. Com o Cordeiro sobre o monte Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram remidos dentre os homens, e ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono. Estes são os que vieram da grande tribulação. Apocalipse 7:14. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7:15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Mas jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Pela sua própria experiência dolorosa, compreenderam a malignidade do pecado, seu poder, sua culpa, suas desgraças, e para ele olham com aversão. Uma intuição do sacrifício infinito feito para reabilitá-los humilha-os à sua própria vista, enchendo-lhes o coração de gratidão e louvor que os que nunca decaíram não poderão apreciar. Muito amam porque muito foram perdoados. Havendo participado dos sofrimentos de Cristo, estão aptos para serem coparticipantes de sua glória. Por entre o agitar dos ramos de palmeiras, derramam um cântico de louvor, claro, suave e melodioso. Todas as vozes aprendem a harmonia até que reboa pelas abóbadas do céu a antífona. Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono, e ao Cordeiro, e todos os habitantes do céu assim respondem: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder
e força ao nosso Deus, para todo sempre. Apocalipse 7, 10 e 12. Bom, agora gostaria de falar algo muito importante. Se você está achando este vídeo interessante e não sabia dessas informações, colabore com o nosso trabalho deixando o seu comentário. Isso é muitíssimo importante para nós. Se puder também, deixa o seu like. Se não for inscrito ainda, inscreva-se e acione o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E compartilhe.